te dissesse que cada palavra que você fala molda o mundo à sua volta, que seus pensamentos não são apenas reações internas, mas comandos vibracionais que ecoam na matéria? Parece místico? E se eu te disser que isso pode ser explicado pela ciência? Esse vídeo é um desafio que eu vou lançar para você que ficar até o final de 30 dias. Que se nesses 30 dias você seguir o que eu te falar aqui nesse vídeo e você perceber o resultado na sua vida, você vai ver que o poder sempre esteve dentro de você. Tudo no universo, seja material ou não material, é composto por átomos. E todos os átomos são compostos por partículas. E toda a partícula está em constante vibração, ou seja, movimento. E quando nós falamos de vibração, essas vibrações, elas irão mudar, elas serão diferentes, dando então o que nós chamamos de frequência. É como o som, onde ele pode estar numa frequência mais aguda, numa frequência mais grave, enfim, nós conseguimos perceber e ouvir diversos tipos de som, pois eles estão em diversos tipos de frequências ou de notas diferentes. As partículas no interior dos átomos de todas as coisas também vibram em frequências diferentes. E o que irá determinar a frequência dessas partículas no interior do átomo, muitas vezes serão os nossos pensamentos e as nossas palavras. Segundo a física quântica, tudo aquilo que nós vemos como matéria nada mais é do que energia altamente condensada. E para que isso fique bem claro, eu gosto de utilizar uma analogia da água, onde a água, inclusive a qual nós somos 70% feitos, nós podemos percebê-la nos 3 estados na natureza: no estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido. E o que vai fazer com que ela migre nesses 3 estados? Frequência. Justamente se nós aumentarmos muito a frequência de vibração das moléculas da água, ou seja, o átomo de hidrogênio e os 2 átomos de oxigênio, ela estará então no estado gasoso, onde nesse estado ela será super sutil e poderá ocupar qualquer espaço, adquirindo qualquer tipo de forma, inclusive ela não será nem mesmo vista. Mas se nós reduzirmos a frequência de vibração desses átomos, dessas partículas, nós perceberemos que ela adotará o formato líquido. Então aquilo que não era visto, que ocupava qualquer forma e qualquer espaço, agora ela já não pode mais ocupar qualquer tipo de espaço e ela poderá ser vista, ela poderá ser encarada como uma massa de água, como o próprio mar que nós enxergamos. E se nós reduzirmos ainda mais a frequência de vibração desses átomos, nós veremos que ela então se tornará como o gelo, ou seja, um estado em que ela não pode ocupar todas as formas e ela se tornará ainda uma matéria super condensada e quebradiça. Essa é a forma como nós construímos a nossa realidade o tempo todo, seja no momento em que estamos acordados ou no momento em que nós estamos dormindo, ou seja, sonhando com o cérebro ainda ativo, pois nós podemos dizer que os nossos
pensamentos e as nossas palavras são como a água, num estado mais sutil, num estado de vapor, num estado gasoso. E quando nós emitimos os nossos sons, os nossos pensamentos, as nossas palavras, eles criam realidade, condensando então essa realidade como a água no estado sólido. E para isso, eu vou dar para vocês 2 exemplos, 2 experimentos feitos que comprovam essa tese. Masaru Emoto, ele fez um experimento com cristais de água. Onde ele fotografou esses cristais e ele os expôs a palavras e pensamentos. E ele percebeu que a água ela se comportava de formas diferentes, de acordo com as palavras que eram emitidas. Palavras como amor e gratidão geravam estruturas belas e simétricas. Já palavras como ódio e medo geravam formas distorcidas nos cristais de água. Embora controverso, esse experimento ganhou atenção mundial e nos convida a pensar: se a água reage assim e se somos feitos de 70% de água, como suas palavras te moldam de dentro? Um outro experimento é o de Cladine. Eles colocaram areia vibrando em placas metálicas e eles perceberam que, de acordo com que eles mudavam a frequência sonora para essas placas, as areias elas se formavam e formavam figuras, desenhos diferentes de acordo com a mudança da frequência sonora. A conclusão desse experimento é de que o som, ele organiza a matéria à nossa volta. E como nós nos comunicamos, nós emitimos sons através de nossas palavras, nós podemos concluir também que todos esses sons que nós emitimos, que, não se esqueçam, são também compostos por átomos, são também energias que vibram e que, de acordo com a frequência do som emitido, ele irá organizar a matéria à nossa volta. A neurociência, ela também explica como que as nossas palavras, e eu incluo aqui também os nossos pensamentos, eles podem moldar inclusive a nossa saúde corporal. Palavras positivas ativam centros de recompensa no cérebro, como dopamina e serotonina. Já palavras negativas elevam níveis de cortisol e estresse. Pensamentos frequentes, eles reforçam redes neurais e isso é conhecido como neuroplasticidade. Partindo também para o campo religioso, filosófico, nós vamos ver que em todas as tradições, as palavras, elas têm muito poder. No livro de João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo. No hinduísmo, muito praticado pelos iogues, por iogas em todo o mundo, o som Om, ele é o som da criação, era o início de tudo. O que essas tradições, esses livros nos mostram é que o mundo ele foi criado com palavra e intenção, e que esse padrão ele se repete até os dias de hoje em microescalas. O que eu estou querendo dizer é que sim, cada um de nós somos
co-criadores de nossa própria realidade e até mesmo na realidade evolutiva do mundo. E nós co-criamos através de nossas palavras e de nossas intenções, que se traduzem por nossos pensamentos. Toda forma de criação começa no invisível, no sutil. Um pensamento vira ideia, a ideia vira palavra, a palavra vira ação e a ação vira o mundo como nós os enxergamos e experimentamos. E para finalizar, para você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu vou te presentear com um desafio. Um desafio de 30 dias, onde não importa a condição que você está hoje, tanto financeira, quanto emocional, como de saúde, não importa, esqueça totalmente a situação como você está hoje e apenas pratique. Entre neste desafio por 30 dias e eu vou lhe mostrar que tudo o que foi falado aqui não são apenas palavras sem sentidos, mas elas têm uma comprovação. E daí você vai ver e vai me dizer que se depois desses 30 dias, se você tiver seguido esse desafio, se as coisas não mudarem para você, ok, tudo bem, volte à sua vida normal e esqueça tudo que eu falei. Mas se algo mudar, se você perceber que algo mudou, e é importante que você tenha os olhos abertos, daí saiba que o poder sempre esteve dentro de você. Talvez você é que não sabia disto. Então, nesses 30 dias, a partir de hoje, a partir de agora, quando você terminar de assistir esse vídeo, fale somente palavras positivas. Não permita que nenhuma palavra negativa saia de sua boca. E se você tiver um pensamento negativo, se uma palavra negativa vier até você, tente corrigi-la com intenção. Isto é muito claro, é muito óbvio que poderá vir algum pensamento e virá algum pensamento negativo, mas o importante é você estar atento e tentar mudar, trocar essa palavra negativa por outra palavra positiva e com intenção. Quando eu falo sobre palavras negativas, é qualquer coisa que gere ou seja, que você não queira para a sua vida, seja pobreza, fome, escassez, doença, qualquer coisa, violência, enfim, evite qualquer tipo de palavra como essa. Além disso, escreva 3 frases por dia, 3 frases positivas, seja de alguma coisa que você queira que aconteça na sua vida, alguma coisa que você deseje muito, ou até mesmo falando algo que te alegra, que te emocione. Escreva 3 frases por dia, de preferência que sejam frases diferentes nesses 30 dias, ou se for algo que você deseja, repita. Repita isso todos os dias. O ideal é que seja na parte da manhã ou na parte da noite, quando você vai dormir. Agora, é muito claro que se você estará nesse período de desafio de 30 dias, emitindo somente sons positivos, pensando somente coisas positivas, lutando intencionalmente contra qualquer palavra negativa que possa vir a aparecer, é óbvio que você também procurará se sintonizar, ou seja, ouvir somente coisas positivas. Então evite qualquer jornalismo sensacionalista, evite nesses 30 dias de assistir algo como guerra, como inflação, como disputa política, qualquer coisa nesse sentido. É como se você nesses 30 dias estivesse entrando na sua caverna, na caverna que você vai criar.
Parece ser difícil? Eu falei, eu iria propor um desafio. Realmente, este é um desafio. E é justamente por ser difícil, não apenas por parecer, mas por ser difícil, que a grande maioria das pessoas nesse mundo não alcançam o sucesso. E quando eu digo sucesso, pode ser até mesmo o bem-estar pessoal, o bem-estar emocional, porque é algo realmente muito desafiador. Mas eu te convido a fazer isso. E como eu disse, se nada diferente acontecer, do que eu duvido muito, esqueça totalmente isso que eu falei. Mas se algo mudar na sua vida, e eu tenho certeza que irá mudar, saiba que o poder sempre esteve dentro de você. E a partir daí, você conseguirá construir coisas enormes, gigantes, talvez que hoje você nem tenha ideia de que você consegue. As palavras, elas criam pontes invisíveis entre o que somos e o que seremos. Por isso, fale com intenção. Saiba que se as suas palavras, elas têm poder, não emita qualquer som, não emita qualquer palavra, não permita que qualquer coisa saia da sua boca. Se os seus pensamentos, eles são poderosos e eles irão criar palavras, não alimente o seu cérebro com qualquer coisa. E lembre-se, o universo, ele não responde ao que você quer. Ele responde à forma como você vibra. E se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, fale aqui nos comentários o que você achou sobre esse vídeo e, principalmente, se você topa fazer esse desafio de 30 dias para ver se sua vida realmente irá mudar. E se você gostaria de receber mais conteúdos, mais dicas valiosas e poderosas como essa, não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, fique com Deus e eu te aguardo daqui a 30 dias.